trabalho como professor. Certo. Ele trabalha como professor. Até emendando na segunda pergunta, eu ia perguntar mesmo sobre isso. Depois dessa formação, então você veio se formou e a sua carreira docente se iniciou aqui em Itapuã mesmo? Eu comecei primeiramente na vaga de um professor que tinha pedido uma licença de saúde, se eu não me engano. Trabalhei 5 anos como ACT, né, que é o nosso, como a gente fala, é o professor contratado. Sim. E nesse aspecto eu fiz o concurso, né, e acabei passando. Também, claro, era a minha vontade de ficar aqui na cidade, porque foi uma cidade que me acolheu. E continuei, né, na profissão, trabalhando com os alunos do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, né, com todo o ciclo que eu tenho aí, né, nessa, como dizer assim, no trabalho, né, no trabalho, né, que a gente acaba escolhendo para seguir. Mas minha vida foi uma guinada, assim, eu era marceneiro. Certo. Daí, como a gente tinha conversado antes, acabei tendo essa opção, querendo aprender mais coisas, né, buscar mais né, o conhecimento. Acabei fazendo história, gostei tanto que larguei a marcenaria. Mudou de ramo e entrou totalmente, né, uma guinada bem longa, colocamos assim. Certo. Né? Bacana. Sabendo aí da sua formação e da sua entrada no campo da educação, eu queria saber se você encontrou dificuldades para aplicar os métodos e as teorias passadas na faculdade, e se sim, uma principal ou uma outra principal dificuldade que você encontrou nessa iniciação. Assim, nesse sentido, da dificuldade de você... Se você teve dificuldades para aplicar os métodos da academia na sua carreira docente. Quando a gente fala na academia, né, a academia ela passa vários métodos, vários pensadores. Só que muitas vezes no chão da escola, no dia a dia, você tem que adaptar vários para você fazer o seu trabalho. Certo. Uma dificuldade que eu encontrei é trabalhar só uma linha de pensador. Certo. Tá? Então, como a gente teve vários, que eu peço perdão, acabei esquecendo, faz 13 anos a minha formação, a gente acabou pegando um pouquinho de cada pensador e usando isso em sala de aula. Tá. Porque o aluno, quando eu comecei, eu mesmo sinto isso, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha um comportamento do aluno, né? E hoje o aluno ele tem outro comportamento. E o aluno também, do 6º ao 9º ano, você trabalha ali 6º, 7º, 8º e o 9º, trabalha muitas vezes 4 anos com esse aluno. Ele também muda o comportamento. Certo. Então eu nunca vou aplicar o mesmo conteúdo, o mesmo método sempre. Certo. Eu sempre tenho que estar me adaptando ao momento em sala de aula. Certo. Que é essa adaptação daí que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, que é o objetivo que o aluno, né, compreenda por que estudar a história. Certo. Tá? Então muitas vezes, mas trabalha só a salinha. É um momento difícil. Certo. É um momento difícil. Então eu prefiro me adaptando aos pensadores, buscando isso, lendo também e aplicando em sala de aula. Certo. Nesse sentido, de métodos e teorias da academia, quais foram as ferramentas que mais te auxiliaram? Né? As dificuldades que a gente viu agora e o que te auxiliou? O que de fato a faculdade me ajudou nisso mesmo, assim, para você... Assim, a faculdade ela aplica para você o conteúdo, ela mostra para você o conteúdo, né? Mas como eu volto a falar, você vir trabalhar com uma faixa etária, ela é um pouco diversificada, né? Então a gente tem alunos, né, com menos poder aquisitivo, mais poder aquisitivo, e a linguagem que a gente pode usar com eles. Né? Se a gente for muito erudito, o professor é muito intelectual. Se a gente fala muita gíria, o professor não tem estudo. Então você tem que ir adaptando isso nessa sala de aula, né?
Então, claro, como a faculdade veio, trouxe o conhecimento, mas, né, você tem que trabalhar com vários pensadores. Certo. Então, que a gente fala, é um pouco mais de dificuldades do que facilidades. Certo. Os métodos até tem, então, os métodos, lógico, estão aí para facilitar. Mas aplicá-los passa mais por uma adaptação do que simplesmente aplicá-los de maneira completa. Claro, porque assim, você tem que adaptar, né? Você trabalha com, como a gente falou, vários poderes aquisitivos, várias faixas etárias, então você tem que ir adaptando. Certo. Né? Quem sabe você chega num dia numa aula, use um pensador, aquela aula saia maravilhosa. Certo. Você sai da escola preenchido, cheio de alegria. Certo. No mesmo no mesmo dia à tarde, no vespertino, você chega, queira aplicar aquele pensador e você vai sair totalmente desanimado. Certo. Então você tem que ir vendo como que vai estar a tua turma, né? Como que está essa turma naquele dia, e daí você vai, como a gente volta a falar, você vai se adaptando, vai usando esse método, vai jogando, vai tentando ver o que é melhor naquele momento, porque com o passar dos anos, né, a gente sofre muitas dificuldades, porque nem quando eu entrei para trabalhar, eu fiz meu estágio na faculdade, fui obrigado a fazer. Obrigado não, né? É a matéria, a gente vai fazer ela. E você trabalha, você tem um professor que está ali olhando para você, te dando uns toques, né? Que a tua aula foi assim, que a tua aula foi assado, como diz o ditado. Mas quando você entra sozinho na sala de aula, que você entra ali para enfrentar esses alunos, que você vai... não enfrenta, porque... Se está chegando, você está olhando ali 25, 30 pessoas olhando para você, esperando o que você vai dizer, né? E você está sozinho. Certo. Você não tem lá aquele professor que estava sentado no final da sala olhando, nossa, né? Então é uma dificuldade. Então quando você vem para a sala de aula, que você começa a trabalhar, você tem o suporte dos teus colegas que tem mais bagagem, da supervisão, da orientação, e isso vai, com o passar do